Olá, pessoal. Seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Dermacirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser um novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco, a gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Olá, colega médico. Vamos agora mais uma aula aqui do Dermacirurgia Cast. Na verdade, uma aula, né? Aquela aula formal, mas uma conversa que traz muito mais conteúdo do que uma aula formal. A gente trouxe aqui um dos anestesistas mais renomados do estado da Paraíba e um dos anestesistas de nome nacional, professor Dr. Walter Ramalho, e a gente vai discutir sobre anestesia na dermatologia, anestesia cutânea. Vamos falar um pouco da anestesia tópica, mas sobretudo das anestesias infiltrativas. E ele vai falar aí das experiências dele, trazer para a gente conteúdo importantíssimo que a gente precisa para conduzir de maneira adequada e com segurança, que é o muito mais importante, os nossos pacientes, tá certo? Professor Walter, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer, meu amigo. Otávio está sempre assim, disruptivo, né? Criando formatos novos, mais interativo, sempre uma roupagem diferente de você trazer a transformação através da educação. Então, bater um papo aqui sobre anestesia local, que eu sei que participa do dia a dia de vocês e sempre vocês estão em clínica sem o suporte de um anestesiologista. Então, o limite que a gente pode dar, mantendo a segurança e focando na qualidade assistencial, na boa experiência do usuário, vamos partir por isso aí também. Então, contribuir de alguma maneira é um prazer. Meu amigo. Olha, vou passando aqui uma informação importante. Tem alguns trabalhos que apontam a segurança das cirurgias ambulatoriais, das cirurgias dermatológicas. Tem trabalhos americanos e trabalhos do brasileiro. Tem um trabalho que foi conduzido no HC, com o professor Eugênio Pimentel, e que demonstra a segurança enorme da cirurgia dermatológica. Por quê? Porque respeita o que a gente vai discutir aqui. Respeita as doses anestésicas. Respeito a isso, você garante segurança importante no que você vai fazer. Se você extrapolar isso, você vai ter problema. Nessa extrapolação, fazer, por exemplo, sedação, Walter, sem o anestesista, jamais você vai tocar nesse assunto. Então, a partir do momento que você julga necessário avançar um pouco mais na anestesia, procura o anestesista para te orientar. Tem que ter o anestesista na sala, tem que ter o local adequado para a devida anestesia. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? A cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Mas vamos lá, pessoal. Estamos aqui com o nosso professor Walter. Nos livros, textos de química, na verdade, de farmacologia, e nos livros que a gente tem de cirurgia, a gente sempre divide os anestésicos nos grupos ésteres e nos grupos amidas, né? Na sua experiência, vocês ainda utilizam os grupos... Os aminoésteres, né? Você vê assim, o primeiro anestésico identificado lá atrás foi a cocaína, né? Então, os aminoésteres e aminoamida são grupos bem destacados. Então, da cocaína veio a procaína, a cloroprocaína. E são medicamentos que foram ficando, assim, em desuso. E já os aminamidas, né, da turma da lidocaína, bupivacaína, etidocaína, a levobup, que é um produto, inclusive, nacional, a ropivacaína, eles cresceram mais. A turma do aminamida, que o que muda é a ligação, tá? Se é amino, ou se é uma ligação amina, ou essa é uma ligação éster. Então, a gente tem uma cabecinha aqui que geralmente um anel aromático. Essa ligação entre a cauda, que é uma amina, esse modelo de éster ou amida que vai definir qual é a classificação. De regra geral, a aminoamida
é mais utilizado, não depende de esterase plasmática, mas faz o que eles chamam quase um clearance hepático, ele depende de uma metabolização hepática. Então, foi muito assim desenvolvido, foi incorporado ao dia a dia, não só da dermatologia, mas de uma maneira geral na assistência médica, a classe dos aminamidas. Então, a turma do aminoeste está um pouquinho retraída. Eles são mais seguros, inclusive, que por efeitos colaterais. São as mais amidas seguros, são mais seguras, né? Em função do parabenzeno, né, o ácido paramino-benzeno, que dá muitas reações anafiláticas e anafilactóide, coisa que um tempo depois ficou sendo usada também como conservante nos aminamidas. Hoje não, a gente tem a apresentação aminamida segura, então por isso que realmente, é como você falou, avançou muito a anestesia local e ficou muito seguro. Dentro das amidas, dos grupos do grupo amida, a gente utiliza corriqueiramente a lidocaína, prilocaína. O dermatologista ele gosta muito da lidocaína, prilocaína, usa bupivacaína quando vai, por exemplo, para uma cirurgia um pouco mais longa. Do ponto de vista de um anestesista, assim, tu fosse orientar... Dá um conselho? Eu vou dar um conselho que é até um pouquinho... É o pulo do gato, anestesista. Um pouquinho barrista nosso, que é o seguinte, a bupivacaína, ela é 7 vezes mais... eu diria assim, cardiotóxica do que a lidocaína. Sim. A lidocaína, ela promove vasodilatação, por isso que, invariavelmente, se sugere associar, quando não tem contraindicação, né, em paciente hipertenso, com arritmias, e em extremidades como ponta de nariz, vocês operam, né, lobo de orelha, pênis, tem que ter cuidado com a diluição, porque eu diria assim, uma irrigação terminal, mas quando não há contraindicação, a gente sugere sempre associar a lidocaína à adrenalina. Ou vem, já estruturada, mas o ambiente é mais ácido, ou você associa, calculando, que a gente pode discutir sobre isso, no anestésico que vem sem adrenalina. Então, o que eu sugeriria só é na bupivacaína, que é cardiotóxica, ela evoluiu depois para a ropivacaína. O que é a bupivacaína? É uma mistura racêmica, 50% ela é levógena, 50% ela é destrógena. São isômeros que giram para a direita ou para a esquerda. Então, o que é que se identificou? Que a ropivacaína, como ela era 100% levógena, então ela era menos cardiotóxica. E assim se desenvolveu a ropivacaína. É uma bupivacaína tirando a parte destrógena. E aí, com o tempo, entendeu que realmente se consolidou que é um anestésico mais seguro, bem mais seguro de uma eventual injeção intravascular ou uma reação de toxicidade por absorção sistêmica, por você não respeitar o limite da dose. Mas aí ficou um anestésico mais fraco. Tá? Funcionou muito bem para analgesia de parto, aí deu certo. Aí veio uma indústria nacional e fez um troço interessante. Colocou 75% levógeno e 25% destrógeno. Surgiu assim a levobupivacaína. É inclusive uma patente que o americano utiliza, mas uma patente brasileira. Então, a sugestão que eu dou, substitua a bupivacaína pela levobupivacaína, tá? Que aí é muito mais segura. E já quanto a prilocaína e a lidocaína, não tem muita, assim, a não ser a manutenção daquela cautela, né? Nem passe em faixa dupla, nem ande acima de 80, quando a recomendação limite é de 80. Ou seja, hoje os programas de qualidade, em tudo, né? Em anestesia, em qualquer ambiente de alta complexidade, passa por quê? Segurança do paciente. Segurança do paciente. Isso mesmo. Todas as acreditações e todos esses programas visam, além da experiência, mas, sobretudo, a segurança. A gente costuma muito passar isso para os colegas cirurgiões dermatológicos, que eles estão, na grande maioria das vezes, só. Quando você divide essa responsabilidade com um colega seu, é muito mais fácil. Você pegar e você está no momento, você tem um Walter da vida, no momento que você está operando. E ter uma estrutura mínima ali, você ter um ambiente que possa eventualmente ter um acesso venoso, que tem um aspirador, uma fonte de aspirador, tem um oxigênio, tem um material de via aérea mínima. É interessante. Agora, qual é diria assim, visualmente a experiência que a gente tem? A dermatologia trabalha com segurança. A gente vê outras áreas, tá? Por exemplo, às vezes na cirurgia plástica, grandes infiltrações sendo realizadas em clínica, na ausência do anestesiologista, o risco é grande. Havia uma recomendação até na época, não sei se já atualizaram no CFM, que até 30% da dose você não precisa de realizar, ter grandes cuidados, né? Que é simples.
Até 50% da dose você pode fazer na ausência do anestesiologista, e a partir de 50% da dose limite, seria recomendável que tivesse um anestesiologista próximo. Eu não vejo na dermatologia praticamente essa necessidade que vocês trabalham, a não ser quando vocês vão fazer cirurgias com retalho, né? Daquelas lesões como carcinoma bacelar, ou espino, ou um melanoma, que é uma cirurgia. Aí você vai para o ambiente hospitalar. Mas o dia a dia de vocês são procedimentos pequenos, com infiltração pequena. É muito raro que a gente utilize doses acima da dose de 50% da dose tóxica. É muito, mas muito difícil. A gente usa muito com vasoconstritor. Isso. A gente porque os procedimentos são menores, né? Em ambiente ambulatorial. Mesmo os procedimentos maiores que os dermatos fazem, eles terminam respeitando muito esse limite. Respeitou esse limite, e os trabalhos demonstram isso. A segurança está ligada diretamente a respeitar esses limites. A norma técnica tem que ser cumprida. Se você passou disso, você pode ter todo o aparato, você vai ter problema. É verdade. Né? Eu acho que o mais importante E talvez, sabe, uma das coisas que a gente pode conversar sobre isso aí, quem sabe até uma integração para ter uma formação mínima dentro diria assim, da formação do dermatologista, de algumas, diria assim, pelo menos de aspectos iniciais, diria assim, básicos até, de reanimação, de suporte básico, avançado. É só uma normação, assim, que não precisava ser grandes coisas, porque é seguro, eu sei que vocês trabalham com muita segurança, vocês são criteriosos. A dermatologia realmente é uma classe muito responsável, tá? Profissionalmente falando. Então, eu acho que, assim, vocês trabalham com a margem de segurança muito tranquila. E pode, né? No momento, não custa nada, pensar no upgrade de incorporar o conhecimento de vocês, que é vasto, um pouquinho, quem sabe, de suporte básico e avançado. Isso não custa nada. A gente, na formação, já é contemplado com esse suporte básico, suporte avançado, inclusive. Eu, por exemplo, eu tenho um curso do ACLS. Isso é importantíssimo. Então, um curso avançado de suporte de vida. Aproveitando o gancho aqui, dia 2 e 3 de maio a gente está lançando nosso polo educacional aqui da faculdade, e são 1.800 cursos credenciados pelo MEC, dentre eles vários cursos curtos, como a CLS, a TLS, que a gente vai estruturar aqui, né? Quando eu vi esse seu projeto do trazer o polo Unimed, né, da faculdade Unimed para o estado da Paraíba, para João Pessoa, vai ser uma revolução, viu? Vai ser bacana. É disruptivo. Já conto com você. É disruptivo isso. Já conto com você. Pode contar cara conosco. Muito focado em ciência, É disruptivo mesmo que você vai fazer, porque esse lado de formação, cara, que a gente que é professor sabe dessa necessidade, né, para os nossos colegas. Né? E eu vou dar um furo aqui, que a gente também está alinhando para que na expansão do hospital que a gente vai fazer aí, trazer realmente o campus, vai ser o campus 2 da faculdade. Vai ser uma faculdade mesmo, não mais só um polo, como já inicia agora esse semestre. E junto com isso, marcas interessantes estarão junto, como a gente está aí em alguns projetos em parceria com o INCOL e com o Centro de Inovação da Harvard School. Quer dizer, vamos pensar grande. Muito bem, não custa. Pensar pequeno e pensar grande pequeno aqui só eu, com 1,5 m. 1,63 m. Então vamos lá. O mecanismo de ação, Walter, que a gente não precisa decorar esse mecanismo de ação, está aí que os anestésicos locais agem interferindo na atividade elétrica das fibras nervosas, né, inibindo a despolarização através da interferência no influxo de íons de sódio. É importante que Como é isso? É alguém que entra aqui entre eu e você e bloqueia a informação. Pronto, bota uma parede aqui, uma tábua de madeira. Então, essa condução, que é uma condução que a gente faz através de mecanismos de despolarização, que é cargas elétricas que entram e saem. Então, o sódio, quando ele entra, polariza, inverte a polaridade da membrana interna, que é negativa, em repouso, e vai para positiva. Quando o potássio sai, ele recompõe aquela polaridade interna de repouso. Então, a informação é assim, despolariza e anda, despolariza e anda. Em membranas que são mielinizadas, a condução é saltatória, naqueles nódulos de Ranvier. Quando é uma não mielinizada, a condução é por contiguidade. Então, por isso que essas fibras saltatórias, elas acabam a gente bloqueando com mais facilidade, porque você bloqueia o quê? O influxo do sódio nesse canal. Então, a informação não é conduzida. A grande sacada que a gente diz assim é que isso é um bloqueio transitório. Impede a condução da informação, ou seja, do impulso nervoso, de forma transitória, que é a diferença de um agente neurolítico, como o álcool e o fenol, que lesiona.
Entendi. Então, o anestésico local, ele é transitório. Essa é uma grande característica que o faz diferente de um agente neurolítico. E as fibras sensitivas periféricas, elas são mais de que natureza, de que tipo? Então, a gente tem nas fibras da dor, que vocês trabalham mais com isso, né? Você não trabalha tanto com relaxamento muscular, nem proprioceptivo. Então, são fibras A, delta e C. Certo. A delta é mielinizada e a C é não mielinizada. A delta é mais relacionada à dor aguda, que a condição é saltatória, é rápida, nos avisa rapidamente de um perigo iminente, por isso que ela é saltatória, ela é rápida, tem uma via própria, que é um feixe neoespinotalâmico. E você tem as fibras C, que são mais relacionadas com a dor crônica. Então, quando você vai fazer seus bloqueios, tá, para as suas cirurgias, geralmente você está bloqueando fibras A, delta e C. Então, mas são fibras mais finas. As fibras motoras são mais grossas, como também as táteis e as proprioceptivas. Então, quando a gente vai fazer bloqueio no neuroeixo, fazer peridural, hack, você acaba se envolvendo com essas fibras que têm um componente proprioceptivo e também motor. Mas para o dia a dia de vocês é a fibras A, delta e C. Perfeito. Joia. Esse último parágrafo aí, você ressalta isso que a gente colocou aí. Você colocou um dado importante aqui, ó, que promove a interrupção de funções autonômicas, que aí, dependendo de você administrar, você pode ter repercussões autonômicas também. Por exemplo, as dores do segmento crânio-facial, quem faz esse input nociceptivo é o gânglio estrelado. Tá? Aí, quando você vai diria assim, do ponto de vista parasimpático, a gente tem uma dispersão crânio-sacral, que é o vago, que é o principal elemento. E já tóraco-lombar são o sistema nervoso simpático, ou seja, está anterolateral à coluna vertebral. Quando a gente faz bloqueio no neuroeixo, a gente também tem um bloqueio simpático associado, que não é o caso de vocês. O caso de vocês não atua mais em bloqueio simpático. Praticamente aí a ação de vocês envolve bloqueios de dor, bloqueios analgésicos, A, delta e C. Você que falou da ação do anestésico, da docaína, por exemplo, no influxo de íons de sódio. Esse é um mecanismo sabido da ação anestésica. O efeito também dos anestésicos a nível cardíaco passa por essa via também. Boa pergunta. Porque é o seguinte, o que o anestésico faz, ele estabiliza a membrana. Porque vamos pensar aqui, eu estou com a membrana aqui, a parte interna da célula é negativa, a parte externa ela tem cargas diversas, mas o ambiente interno é negativo. Então, quando eu abro o canal de sódio e há um grande influxo, que a gente mantém a célula em repouso em torno de menos 90, mais ou menos isso aqui, a voltagem interna. Quando começa a entrar sódio, ela vai para menos 65, aí descarga, dá o que a gente chama de potencial de ação. Há uma grande abertura de canais de sódio, há um grande fluxo de sódio e inverte a polaridade. Aí eu tenho a informação conduzida, a célula excitada e conduzindo a informação neurônio por neurônio, ou de forma saltatória ou por contiguidade. Quando você passa aquele estímulo, os canais de potássio se abrem, o potássio vai saindo, o sódio não entra mais porque o canal de sódio fecha, então eu estou recompondo essa polaridade interna negativa. Tem um pós-potencial negativo maior, depois estabiliza. Então, o que a gente podia facilitar para entender é o seguinte, a célula para estar em repouso, quietinha, está dormindo. E é negativa. Quando começa a entrar sódio, ela vai acordando. De repente, ela dá um despertar rápido. E volta a dormir. O anestésico bloqueia esse canal de sódio que faz com que haja um influxo de sódio que inverte essa polaridade. Então, enquanto o anestésico não for metabolizado, aí os aminoésteres por esterase plasmática, os aminamidas por clearance hepático, um paralelo que se faz com o clearance hepático. Enquanto ele não metabolizar, ele está lá, fazendo o efeito dele lá, cumprindo o quê? Um bloqueio da informação transitória. Então, isso aí, naturalmente, partindo do pressuposto que você não está fazendo injeção intraneural, você está fazendo perineural. Tá? Daí a importância também, quando a gente lida muito com bloqueio, a gente usa hoje praticamente faz tudo com ultrassom, porque você identifica a estrutura nervosa e evita. Mas quando eu fiz formação em 1993, né? Na época no SARA, a gente fazia bloqueio de plexo braquial buscando parestesia. E quando dava um choque que você injetava, a pessoa dizia,
Aí vai ficar ótimo. Quando a gente sabe que depois, né, isso aí era um grande risco de neuropraxia, 6 meses com dificuldade. Hoje não, com ultrassom, começou com o estimulador do nervo periférico, tendo resposta motora, depois evoluiu para o ultrassom. Com o ultrassom eu vejo a estrutura nervosa, eu vejo a estrutura vascular e coloco menos anestésico, com mais eficiência próximo ao nervo. Ou seja, o anestésico, ele é perineural, jamais intraneural. Então, partindo do pressuposto que a gente tem essa cautela, esse zelo, né? Então, tem um bloqueio transitório sem nenhuma sequela. Se eu lesiono o nervo, eu começo a ter risco de neuropatia. Show de bola, meu amigo. Então, aqui, ó, os tipos de anestesia cutânea que a gente utiliza hoje, anestésicos tópicos, anestesia... Vocês usam muito, né? Prilocaína com lidocaína. Usa bastante. Tem o Dermomax, o Enla... Criancinha para fazer aqueles... o molusco contagioso, fibromas, verrugas, todas as lesões que foi são um avanço, exofíticas, né? Um avanço grande, medonho, né? Porque criancinha, né? Você bota um adesivozinho, uma horinha depois lá, foi bacana. Mas... A anestesia infiltrativa, que é o que a gente mais utiliza, né? Os dentistas também utilizam isso aí, né? A anestesia troncular, que você fez até uma correção, Otávio, não é troncular, né? Porque você... É bloqueio de nervo periférico. Exato, não é um bloqueio de nervo periférico. Se for plexo, é um bloqueio plexular. Isso. Se for do nervo, como vocês fazem, nervos periféricos, é um bloqueio de nervo. Exatamente, é só nomes diferentes, mas de terminações e de tronco, né? Então, você hoje já... Que a gente faz, por exemplo, o infraorbital, o bloqueio de nervo periférico, troclear, etc. E assim. O tópico é transcutâneo, o infiltrativo é percutâneo e fica ao redor da região que está innervada por terminações nervosas, e a troncular, que você chama que é de nervo periférico, é perineural, é ao redor de algum nervo. E a anestesia local com sedação, isso aí só pode ser associado a uma sedação. Né? Pode ser associado a uma sedação e lembrar que aí, nessa situação, a gente tem que ter um anestesista. É prudente. Não é? Muitas sedações têm sido feitas assim, oral, midazolam. Uma pergunta que é muito importante é a seguinte: qual o momento que eu estou fazendo uma sedação? Que pode ter risco? Porque é o seguinte: o midazolam é muito seguro. Um midazolam, 15 mg de midazolam, mas você pode ter no idoso. No idoso ele pode ter depressão respiratória. Deprimir com midazolam, está feito por via venosa. Porque se fizer via venosa, então, mas oral. Então, tudo depende da dose, tá? E da velocidade de administração, porque você pode ter um pico. É no pico que você passa do ponto. Então, quando geralmente as sedações se associam a um opioide, geralmente o fentanil, a injeção venosa de fentanil, que eu já ouvi falar, colegas não anestesistas fazendo, aí é um risco. Que você pode ter, por exemplo, um risco de torácica, uma bradicardia, uma hipotensão, é imprevisível. Então, para administrar isso aí, tem que estar o paciente monitorado, com estrutura pronta para você reagir. Quando a gente vai fazer uma anestesia no centro cirúrgico, eu vou para a parede, eu checo a pressão de gases, o vácuo, eu deixo pronto um aspirador, eu pego o material de via aérea, deixo tudo na mão, eu mesmo puxo na veia, fixo, monitorizo do paciente, aí vou injetar. Entendi. Porque veia é veia. Agora, um midazolam que oral. É feito por via oral, é muito tranquilo, é seguro, tá certo? Quais são as exceções? Pacientes que estão usando medicações que têm já um efeito depressor do sistema nervoso central, eles podem ter uma sensibilização maior, tá? Pacientes que usam regularmente benzodiazepínico, eles já têm o contrário, resistência. O fenômeno de indução enzimática. Então, e também pacientes caquéticos, idosos, que têm comorbidades, essa é a cautela, tá? Mas, assim, é relativamente seguro e orientado hoje para fazer como medicação pré-anestésica um ansiolítico, tá? Então, isso aí é uma coisa que foi bem incorporada para criança, até meio miligrama por quilo, né? E no caso de adulto, a gente fica ali entre uma medicação oral de 7,5 a 15 miligramas, a gente faz a depender do porte físico e da idade do paciente. Joia. Uma coisa que tem sido badalada bastante é a anestesia com óxido nitroso. Que está voltando o óxido nitroso, porque o dentista está usando, né, já o óxido nitroso, e os dermatologistas também começaram a usar, até porque tem uns lasers que provocam dor e parece que o uso do óxido nitroso termina sendo... Tem um dado interessante com laser, né? Que é o efeito explosivo do laser com oxigênio acima de 30%, tá? Então, hoje, quando a gente vai fazer cirurgias a laser, por exemplo, para microcirurgia de laringe, então, eu tenho um tubinho que é próprio para isso, a gente usa geralmente oxigênio a 30%, 35%, nunca acima de 50%, tá? Esse tubo apropriado que suporta o laser, quer dizer, laser é explosivo, né? A combinação de laser com oxigênio a 100% não é coisa muito boa, não. Entendi. E você perguntou uma coisa que eu acabei não falando, só registrando,
outros usos para a lidocaína, você tem como agente antiarrítmico, é a segunda linha de agente para tratar exercícios ventriculares, como agente anti-isquêmico, também a segunda linha que a gente prepara o paciente, estabiliza para manobras de reanimação, e como estabilizador de membrana, uma única dose de lidocaína tem um efeito anti-hiperalgésico de até 28 dias. Então, tem pacientes com fibromialgia ou com doenças crônicas refratárias e neuropatias, que a gente faz uma infusão contínua de lidocaína, 5 mg por quilo, com o paciente monitorado uns 40 minutos, na veia, tá? Mas monitorado. Associa dexcetamina. Então, existem esses esquemas de ação antihiperalgésica. Certa vez eu fui atender uma esposa de um colega nosso, e ela teve uma queimadura, e disse, rapaz, corre aqui que fulana está com uma dor violenta e vai fazer um curativo. Aí a primeira coisa que eu fiz um bolo de lidocaína venosa e abri lidocaína no soro. Eu disse, espera aí, me explica isso aqui. Você não orienta que é para aspirar, para não injetar? Eu digo, não, eu estou fazendo de forma calculada. Estou falando 1,5 mg por quilo na veia, de lidocaína sem adrenalina, e abri 5 mg por quilo em infusão em 45 minutos com ela monitorizada, para ação antihiperalgésica. Aí depois fiz uma dipirona e fiz morfina. Ela ficou bacana, ele fez o curativozinho dela tranquilo, mas ele disse, rapaz, você está provocando uma confusão aqui, que você orienta para a gente aspirar para injetar na veia, tu vê feito um louco injetando na minha esposa. Eu disse, não, calculado. Então, quando a gente vai tomar uma atitude assim um pouco mais, assim diria, se porta avançado, então o ambiente precisa estar preparado para isso. Eu tenho que estar preparado para uma guerra, né? Exato. Eu não posso ir com a guarda aberta. Exatamente. Vamos aqui. No anestésico tópico, aqui eu só chamo a atenção, que todos os dermatologistas terminam usando os anestésicos tópicos. Aí eu coloquei o Dermomax e o Ena, são duas marcas que já estão disponíveis no mercado há muitos anos e estão aí no inconsciente dos dermatologistas. Mas um ponto importantíssimo disso aí, que mesmo anestesia tópica, a gente tem que ter cuidado com a segurança. Veja a dose máxima. Perfeito. Tem que ter esse cuidado. Olha a área que você tem que fazer anestesia. Perfeito. Então, tá ali, ó. Isso é para vocês em casa. Sobretudo em criancinhas. Exatamente. Tá? Grave isso aí, que é muito importante e tem que guardar isso. 2 detalhes eu ia dizer para você. Primeiro, o seguinte. Mas na veia é diferente de transcutâneo, de mucosa. Primeiro, mucosa absorve igual como se fosse intravascular. Tá? E na pele, ou no músculo, onde for, vai absorver também. O que vai pesar uma reação sistêmica de toxicidade é a concentração sérica. Isso. Então, às vezes, você vai fazendo transcutâneo achando que é tranquilo e passa do ponto, aquilo vai absorver, a criança faz uma convulsão depois, tá? Isso, e como o sistema cardiovascular é 7 vezes mais resistente do que o sistema neurológico, você tem uma convulsão e tem que monitorar para ele não fazer depois uma parada, um colapso, uma hipotensão, uma bradicardia, porque aquele nível sérico do anestésico que vai provocar o quê? A redução do dromotropismo, que é essa capacidade de condução elétrica do coração. Também do inotropismo, que é a força contrátil. Entendeu? E como promove também vasodilatação, vai ter um efeito também de queda de pós-carga. Então, de regra, a gente tem uma anestesia local atuando com o coração com efeito inotrópico, dromotrópico e cronotrópico, reduzindo frequência, força e capacidade de condução do impulso elétrico. Então, por isso que, se você vai dirigir, tem a placa lá, 80 quilômetros, é para não passar. Faixa dupla, certa vez, só um amigo nosso disse que ultrapassou em faixa dupla e o policial rodoviário parou na hora. Ele disse, você não viu a faixa dupla? Ele disse, era uma pessoa de 80 e poucos anos, disse, eu vi a faixa dupla, só não vi vocês, senão não tinha feito. Então, se tem isso aqui, não faça de conta que tem que observar. É verdade. Respeitar os limites. É mais seguro. Limite é muito seguro. Eu tive um paciente que é uma jovem, acho que era adolescente, que fez uma queimadura abdominal e ela foi no interior. E não foi atendido por médico, acho que foi uma técnica de enfermagem, porque ele estava com muito sofrimento, passou a xilocaína na região abdominal inteira. Ele chegou aqui gravíssimo. Uma área hiperemiada, com vasodilatação e uma intensa absorção. Risco, exatamente. E foi o que aconteceu com o paciente. Bom, aqui, dos outros anestésicos que a gente utiliza, também aí esse quadro é bom que vocês fixem no que você vai utilizar. A gente utiliza muito a lidocaína, prilocaína
E a bupivacaína em algumas situações quando a anestesia, que a gente quer uma anestesia mais prolongada. Mas aí, Gualto chamou a atenção para a bupivacaína em face do risco da toxicidade cardíaca dessa. Eu sugiro usar Levobup. Levobupivacaína. Tá? Que é o nome também farmacológico. Eu não estou aqui faz merchandising, é o nome farmacológico. Que é o quê? É uma forma em que 75% da apresentação dela é levógena e 25% de estrógeno. E a bupivacaína é meio-meio, é 50-50. É uma mistura racêmica. Então, surgiu a Levobup e também tem a ropivacaína, que já que vocês não têm nenhum propósito de bloqueio motor, a ropivacaína é 100% levógena. Então, a Levobup e a ropivacaína são mais recomendadas do que a bupivacaína, que praticamente também entrou aí em desuso. A lidocaína, ótimo. A associação com a adrenalina, muito bom. Também tem sempre que ter cuidado aí quando vai usar um para 100, um para 200, o limite, né? E se o paciente tem hipertensão arterial ou arritmias cardíacas, ter cuidado com o uso da adrenalina e também nas extremidades. Aí eu digo o seguinte, fotografe, respeite, que é importante que você... E praticamente aqui ficaria aí entre ROP, Levobup e Lido. Pronto, isso mesmo. A prilocaína, que é muito utilizada também, tem que chamar a atenção do pessoal que com a metamoglobinemia, né? Não, é verdade. A metamoglobinemia da prilocaína... Não dá muito certo, não. Exatamente. E quando você falou em duração, eu falei que a bupivacaína, a Levobup, a ROP, certo? Não precisa associar adrenalina, diferente da Lido. Que, além mas tem umas representações, né, Walter? Da bup com a epinefrina, por exemplo. Mas é pouca, altera pouco. Altera pouco, Agora, já a Lido não. Mas ele tem, em função da necessidade da gente ter vasoconstrição, trabalhar melhor na área que a gente está querendo operar. Quando você usa vasoconstrictor, basicamente você quer o quê? Você tem que fazer o efeito vasoconstrictor para melhorar a visualização cirúrgica, ficar um ambiente mais exsangue, né? Exsanguíneo, com menos sangramento. Você tem, com isso, com a vasoconstricção, uma menor absorção sistêmica e com a menor toxicidade, e você disponibiliza mais anestésico para ter mais eficiência no bloqueio. Certo. Então, e quando você associa o bicarbonato, você alcaliniza aquela região, que o ambiente ácido torna o anestésico mais ionizado e, com isso, demora mais a iniciar. E alcalinizado, ele está mais livre de ligação iônica, ele tem um tempo de latência menor. Certo. Então, quando a gente pensar que vai usar adrenalina, tem um efeito para facilitar a cirurgia e um efeito para melhorar a eficiência anestésica e também prolongar o bloqueio e ter menos toxicidade. Show de bola, meu irmão. Valeu. Aqui, as doses máximas dos anestésicos... 7 a 10 com lidocaína, né? Que 7 é sem adrenalina, 6 a 7, né? E 10 quando você associa adrenalina. Certo. E, por exemplo, com a bupivacaína, a Levobup e a Lido, que pode ir até 3 mg por quilo, independe da associação com a adrenalina. Tá lá. A ropivacaína não existe apresentação com vasoconstritor, né? Nem existe apresentação com vasoconstritor. Que é segura, né? A Levobup é 100% levógeno. Joia. Aqui uma sugestão dessa fórmula, que você falou até do bicarbonato aí, ó. Isso é muito utilizado, isso é uma solução de Klein. Vocês pegam abscesso às vezes para drenar, não pegam? Sim. Pronto. Aí vocês, eu me lembro que eu via na infância, anestesia em abscesso não pega, dizia até assim, né? Porque, na verdade, o ambiente do anestésico local, aquilo é leucócito morto. Então, é um ambiente ácido. Quando você injeta anestésico ali, ele se acidifica. Ele fica cheio de ligações iônicas e, com isso, o anestésico ionizado, ele vai demorar com uma latência longa. Agora, se você fizer uma anestesia ao redor, certo? Por exemplo, aqui está a região do abscesso e eu faço aqui. Em 4 pontos, eu injeto aqui, eu puxo a agulhinha sem sair, vou aqui e vou ali. E faço nesses 4 pontos. Então, eu cerco. Consegue fazer. Esse ambiente não está ionizado. Eu tenho anestesia aí. Se eu injetar dentro, não vai servir para nada, porque vai ionizar e não vai ter efeito. Vai demorar bastante. Isso. Entendeu? E mesmo que mas eu quero usar um bicarbonato para alcalinizar. Vai lutar uma alcalinização externa com uma acidez interna consolidada. Então, não vale a pena. Ou faz um bloqueio, diria assim, que é plexular ou de nervo periférico, que você pode fazer um bloqueio à distância e bloqueia aquela inervação daquela região, ou faz perilesão. E lembrar que
Aí fala o período de detalhe, latência, né? Aí com um pontinho, com anestesia, com a agulhinha de insulina, depois faz só na pele, uma intradérmica, assim. Aí você incisa e tira. Então dá para fazer. Então a anestesia local funciona, para drenagem funciona. Só não injeta dentro do pus que não vai Aí não resolver. vai adiantar, né? E realmente. E ter paciência para esperar o tempo de ação, né? Isso. Porque tem muita. Testa. O cirurgião que quer correr rápido com o corte e fala para o paciente que é por conta da situação infecciosa que está demorando. Isso. Aqui não está tendo efeito, na verdade. Aqui, só para falar muito rápido aqui dos efeitos adversos sistêmicos dessas medicações, né? A toxicidade desses anestésicos, a gente já até comentou. Que é local e sistêmica, né? né? A local, o cuidado de você não provocar lesão, neuropraxia. É certo. E tem aí uma dica também. Neuropraxia, você fala injetar dentro da estrutura neural. O traumatizado de alguma maneira. Tá certo? Que desde a manipulação com instrumentação cirúrgica, a compressões, tal, a posicionamentos inadequados que geram isquemia neuronal, a ação direta da agulha traumatizando o nervo, tá? Ou injetando anestésico dentro do nervo. Agora, tem uma coisa interessante aqui falar da toxicidade local, que são os agentes antissépticos, né? Quer dizer, o álcool ele é neurolítico. Então, você tem que passar o agente antisséptico, se é clorexidina alcoólica, se é álcool 70%, enfim, o que for usar lá, PVPI, você deixa os 3 minutinhos dele lá de ação e depois tira o excesso. Certo. Tira o excesso, tá? Para não levar junto. Para não levar junto, entendeu? E, ao mesmo tempo, ter o cuidado do trauma direto. Isso é a toxicidade local. A sistêmica, invariavelmente, é por injeção intravascular acidental, ou por um excesso, você passou da dose. Aí absorveu por alguma via, certo. E lembrando que mucosa é igual a veia. Tem cuidado com mucosa. Fazer uma cateterismo vesical, aí toma anestésico local na mucosa, vai absorver. Então, calcule aí que é mesmo que está injetando na veia. Tá joia. Os efeitos idiosincráticos, um paciente que mesmo com uma dose normal, ele faz reação, né? Vasovagal. É a pluralidade da vida. As reações alérgicas são muito mais raras, né? Com parabenzeno, né? Quando na época tinha... ele fazia parte da formulação, né? Como efeito mais de conservante. Isso foi praticamente eliminado. A reação vagal que o indivíduo tem compulsão na pele, funciona na veia. Faz uma bradicardia, né? Já pelo próprio medo da por exemplo, agulha. na oftalmo tem muito isso, né? Operar o olho, o efeito do reflexo óculo cardíaco, o cara fazer uma bradicardia até parada. O vasoconstrictor com limitação para quem tem arritmia e hipertensão. E a interação. Fundamental. Medicamentosas, quando você sempre saber que medicamentos que o paciente usa cronicamente podem interferir na tua. O que é que faz aumentar a toxicidade do anestésico? Vem lá. Depende do volume total, da concentração da medicação, do local que está sendo injetado, por exemplo, espaço intercostal, que é muito vascularizado, tá? E depende da condição clínica do doente também. Por exemplo, desproteinizado, caquético, paciente que vem de uma doença consumptiva ou que sofreu um processo de hidratação de alguma natureza. Quer dizer, esse paciente tem um nível de proteína menor, então a paciente vai estar o anestésico mais livre de ligação proteica, portanto, mais tóxico. Um paciente estando num ambiente mais ácido, ele vai estar mais acidificado, mais ionizado, tem menos efeito. O contrário também é verdadeiro. Então, um ambiente tóxico, por exemplo, em criança, a gente faz analgesia de parto e a criança está em sofrimento fetal. Aí o cara faz uma injeção intravascular acidental. O anestésico vai passar para a criança, vai ionizar e não volta. E ele nasce com uma convulsão e ninguém sabe por quê. É a convulsão por anestésico, porque passou pelo cordão ultraplacentário, depois foi cortado o cordão, entrou um anestésico, certo? Que não vai sair, tá? Porque ele está ionizado, mesmo enquanto tiver ainda um útero, a circulação íntegra, útero placentário. Então, ele pode convulsionar por toxicidade anestésica. Então, lembrar que paciente desproteinizado reduz 1/3 da dose. Paciente idoso reduz 1/3 da dose. Paciente oriundo de uma doença consumptiva reduz 1/3 da dose. Extremos etários, tá? Então, esse cuidado. É interessante o que o Walter colocou agora, importantíssimo para a gente levar em consideração, porque nem nos livros de texto a gente tem essa situação, né? Que ele acabou de colocar, esse respeitar esses 30% nas pessoas mais idosas, nas pessoas que estão caquéticas, etc. Então, muito cuidado também com isso. É prudente. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética?
cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Pronto, pessoal, é isso aí para vocês. Essa aula, esse bate-papo arretado aqui sobre anestesia cutânea. Espero ter contribuído aí para a formação e para a informação de vocês. E a gente em breve terá novas aulas. Toda quarta-feira a gente tem as aulas. As dúvidas vocês colocam aí para a gente. Vai na Masterclass, vai conhecer o curso inteiro. Isso é muito importante, tá? Vamos nessa jornada de conhecimento. Um abraço, até depois. Walter, pode falar com vocês. Só parabenizar você, cara. Você está dando um show, realmente inovando o processo de educação. Não há mola mais, eu diria assim, não há força da alavancagem maior do que a transformação via educação. Então, você está de parabéns. E sempre um formato novo, que aqui é um bate-papo. É um bate-papo. Né? É a nova forma de falar, de comunicar com as pessoas. Um grande abraço, meus amigos.